capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todo o capítulo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes
se assentaria no seu trono. Previndo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor, peço que Teu Espírito, através da Tua palavra, fale aos nossos corações nesse momento. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não tenho costume de ler textos tão longos quando eu vou pregar, mas quando preparava esse sermão desta noite, achei necessário nós pensarmos um pouco sobre todo o contexto da descida do Espírito sobre a vida da igreja. Nós estamos no mês que comemoramos a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro deste mês, agora no finalzinho do mês, nós completaremos 499 anos da Reforma Protestante, que aconteceu lá em 1517. Ano que vem nós teremos uma grande celebração dos 500 anos da Reforma, proposta lá na Alemanha, que se espalhou por toda a Europa no século XVI, e através dos frutos desta reforma, nós podemos servir a Deus hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você tem me ouvido falar há algum tempo aqui, você já sabe que eu não sou presbiteriano roxo. Eu não morro pela minha denominação, porque eu já morri pelo meu Cristo. Mas eu gosto muito da minha denominação, que é histórica, que vem de séculos, e eu gosto muito de pensar sobre aquilo que Deus está fazendo na história, aquilo que o Senhor Deus está fazendo na sua igreja ao longo dos séculos. Um dos lemas mais importantes da Reforma Protestante, lá do século XVI, é que nós deveríamos ser uma igreja reformada, sempre se reformando. Porque nós bem sabemos que você pode preparar uma reforma lá na sua casa, que daqui a algum tempo você vai ter que fazer alguns ajustes. Às vezes nós recebemos algo novo que já precisa ser feito algum ajuste, né? Nós estamos fazendo uma pequena reforma aqui no nosso templo, e nós sabemos que daqui a alguns anos nós vamos ter que fazer outra, e daqui a alguns anos vai ter que ser feita outra, vai ter que ser feita outra. Reformas que são importantes, são necessárias.
ainda mais em uma igreja tão histórica. Que se nós pensamos que nós somos reformados há 499 anos, nós sabemos que a igreja de Cristo não começou em 1517. A igreja de Cristo foi instituída com a sua morte e ressurreição, quando Cristo olha para os seus discípulos e diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja de Cristo foi instituída quando ele subiu aos céus e deixou aqui um grupo de testemunhas daquilo que ele fez. A reforma do século XVI foi apenas um ajuste numa igreja que já vinha há 16 séculos lutando para pregar o Evangelho. Houveram tempos de glória e houveram tempos tenebrosos. Houveram tempos em que as pessoas pensaram, refletiram e conseguiram transformar o lugar que elas estavam, e também houveram tempos em que a igreja do Senhor vivia na sombra, nas trevas. Ao longo desses últimos 500 anos, a igreja evangélica, a igreja reformada, a igreja cristã se alastrou. Nós temos todos os tipos de ramos imagináveis da igreja do Senhor. Temos um ramo mais tradicional, temos um ramo mais contemporâneo, temos um ramo liturgicamente mais pautado, né, com a sua liturgia mais reflexiva, uma liturgia mais racional, igrejas tranquilas. Temos igrejas mais avivadas, explosivas, igrejas do fogo. A grande questão é: o que nós queremos ser como igreja? Historicamente, nós devemos refletir, mas também nós precisamos marcar um encontro com a nossa geração. John Stott, um servo de Deus incansável, foi um dos maiores pastores do século passado, homem refletiu, homem que influenciou uma geração inteira. John Stott escreveu um livro: Ouça o Espírito, ouça o mundo. Na mesma forma que nós devemos ouvir o Espírito, trabalhar conforme o Senhor fala ao nosso coração, nós também precisamos ouvir o mundo, perceber as necessidades que o mundo tem. Esse pensamento sobre o mundo é um pensamento muito confuso no nosso meio. Existem muitas pessoas alienadas do mundo, acreditam que o que está lá fora é mal, o que está aqui dentro é bom. Então nós fugimos de tudo aquilo que tem aparência de mundo, e nós vivemos somente aquilo que tem aparência de santo. Por conta desse pensamento, muitas igrejas estão mundanizando o que é santo. Então, se o crente não pode ir na balada, vamos fazer uma balada gospel. Se o crente não pode fazer uma festinha lá de tal, não pode ir na festa junina, vamos fazer a festa junina gospel. Se o crente não pode beber o quentão, vamos fazer o crentão. Se lá fora o jovem vai e ele gosta de ir num show e as luzes estão aqui, palpitam dali e tal, aí nós trazemos isso para dentro das nossas igrejas, enchemos as nossas igrejas de luzes coloridas, apagamos todas as luzes e fazemos um grande show, um espetáculo extraordinário. Se lá fora contar piada, ser descolado, ser um cara dinâmico é legal, então nós estamos agora criando os pastores dinâmicos. E aí nós vamos dando cara de gospel a tudo aquilo que o mundo faz de errado, e aí a gente santifica aquilo que está pervertido. Qual o grande problema disso, meus irmãos? Não foi isso que Cristo mandou a gente fazer. Cristo não mandou a gente dar uma cara de santo nesse mundo em trevas. Cristo mandou a gente brilhar a nossa luz no meio das trevas. Foi isso que Cristo mandou a gente fazer, meus irmãos.
recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Meu irmão, se você faz parte da comunidade do Senhor e tem pensado sobre a sua igreja, eu quero te dizer que a melhor igreja não é aquela que oferece as coisas mais modernas, atuais e dinâmicas. A melhor igreja para você servir a Deus é aquela que busca mais o Espírito e estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Infelizmente estão fazendo confusão com o Espírito Santo do Senhor. As pessoas acham que ser cheias do Espírito é o fervor, a agitação, quando na verdade qualquer um de nós, em qualquer igreja, em qualquer tempo da história, qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo pode ser tomada plenamente pela ação do Espírito em cada um de nós. Eu quero falar sobre isso aqui nesta noite. A ação do Espírito. Atos dos Apóstolos, na verdade devia ter outro nome. Eu acho que o nome mais correto do livro deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque nenhum apóstolo conseguiria fazer nada se não fosse a ação do Espírito Santo na vida deles. Atos dos Apóstolos narra a história daqueles 12 que se tornaram milhares de homens e mulheres que tiveram as suas vidas impactadas, as suas histórias transformadas e as suas ações através da ação do Espírito foram transformadas. Irmão, nós não vamos inventar nada de novo na história da nossa igreja. O meu desejo não é criar uma revolução dentro da nossa igreja. O meu desejo é que apenas nós voltemos às velhas práticas daquilo que deu certo na história do povo de Deus. Nós não precisamos de um novo movimento para aderirmos a este novo movimento e transformarmos as coisas que fazemos. Nós simplesmente precisamos buscar ao nosso Deus e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós lemos esse capítulo 2 aqui, ficam claras algumas coisas. Primeira delas, Deus cumpre o que promete. Deus cumpre o que promete. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, Pedro se levanta e faz um longo discurso mostrando que na história Deus tinha prometido derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Ele cita Joel, ele cita Salmos, ele mostra o que Deus tinha prometido para a vida do povo de Deus. A ação do Espírito Santo, meus irmãos, não é coisa de igreja pentecostal. Não é. Eu quero o Espírito na minha vida, então eu vou procurar uma igreja mais calorosa, uma igreja mais avivada. Não. Conta uma história de uma igreja da Europa, dos moravos. Deus foi tão extraordinário com aquela igreja, Deus realizou uma obra tão grande naquele lugar. O Espírito Santo tomou a vida daqueles homens de uma maneira tão absurda, que nunca na história da igreja nós temos proporcionalmente uma igreja que enviou tantos missionários para pregar o Evangelho como a igreja dos morávios. O pai olhava para os filhos e falava: eu quero que esses meus filhos aqui vão servir a Deus neste mundo que o Senhor criou. O pai olhava para a esposa e para ele mesmo, e depois de algum tempo, às vezes famílias inteiras se tornaram servos espalhados por diversos cantos do mundo, proclamando o Evangelho, porque um dia receberam naquele lugar uma palavra do Espírito da qual eles não fugiram.
Vão e proclamem. Ide e proclamai. Nós ouvimos falar da história das missões que aconteceu no século XVIII, no século XIX, e a igreja do Brasil, a igreja presbiteriana do Brasil e muitas outras igrejas, como a igreja metodista, como a igreja congregacional, muitas outras igrejas, a igreja batista, são fruto daquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, nos grandes avivamentos dos Estados Unidos, do século XVIII e do século XIX. As pessoas pregavam e multidões se dobravam a Cristo. E essas multidões que se dobravam a Cristo, em vez de voltar para casa e ficarem pensando o que eles fariam no próximo domingo, se eles teriam condições de voltar na igreja ou não, eles simplesmente se dobraram e se entregaram à obra. E diversos países do mundo foram abençoados por homens que ouviram a voz do Espírito Santo e não recuaram. Eu tenho preocupado com as nossas igrejas tradicionais. Nós temos dificuldade até de trazer os crentes para o culto, quanto mais para fazer a obra. Quantas vezes eu estou cumprimentando as pessoas na porta e a pessoa fala assim para mim: nossa pastor, que palavra maravilhosa, e domingo seguinte ela não está aqui. Nós estamos com dificuldade de dedicar 1, 2 ou 3 horas da nossa semana para Deus. Meu irmão, quero te dizer, vir num trabalho de semana, vir numa escola dominical, vir num culto, não é pesado para nenhum de nós. Não é. Não é. Se nós não estamos conseguindo fazer o básico, que é buscar o Senhor, nos encher do Espírito, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa comunhão, fortalecer o nosso comprometimento com Deus, mostrar para Deus: Senhor, eu estou interessado naquilo que o Senhor tem para mim. Como que eu posso falar para o meu Deus: Senhor, estou aqui, eis a minha vida? Meus irmãos, nós somos uma geração de omissos. Os crentes estão sendo doutrinados pelos pastores televisivos, em vez de abrir a sua Bíblia, ler e orar. Nós somos uma geração de pessoas que não se compromete com o Senhor e com a obra do Senhor. O presbitério de Americana não tem um seminarista. Eu estou aqui há 2 anos. O presbitério de Americana não tem um seminarista, porque ninguém quer fazer a obra. Fica espantado, meu irmão. Fica espantado. Tem um tio que ele foi para o seminário em 1980 ou 1981. Foram 120 alunos para o seminário presbiteriano do Sul aqui em Campinas num ano. 120 alunos. Atualmente vão 20, 18, 23, 25. Sabe qual é a grande verdade? Está faltando o poder do Espírito nas nossas igrejas. Está faltando. Meu irmão, eu tenho falado muito com Deus, que eu não quero ser um pastor que prega informações. Eu não quero encher os irmãos de conhecimento bíblico, de informações bíblicas. Como era Jerusalém lá no primeiro século, como eram os medos, como eram os partos, como era a Mesopotâmia, como era isso, como era aquilo. Eu não quero trazer informação aqui, porque você está cheio de informação. Você está cheio de informação. Que nós precisamos nos encher do Espírito, meus irmãos. Que nós precisamos nos encher do Espírito. Eu já cheguei à conclusão do meu ministério, que eu posso trabalhar a vida inteira, de sol a sol, dia e noite, todos os dias, sem férias, sem folga, sem nada, e você olhar para mim e falar assim: que pastor dedicado. Se o Espírito fizer 1 minuto algo aqui no nosso meio, ele vai fazer muito mais do que eu posso fazer a vida inteira.
Então, meu irmão, eu quero desafiar a partir desse momento. Vamos pedir para que o Senhor derrame o seu Espírito entre nós. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos completamente tomados pelo Espírito Santo. Todos nós, a partir do momento que recebemos a Jesus como nosso Salvador, recebemos o Espírito dele em nós. O dia que você fez um compromisso com Deus e se dobrou diante dele, o dia que você recebeu a água da purificação sobre a sua cabeça e foi transformado pela ação do Espírito e professou isso, nós cremos que Deus habita em nós. Deus habita em nós. Agora, o que eu quero te dizer, qual é a dimensão da obra de Deus na sua vida dia a dia? Qual é a dimensão? O Senhor prometeu que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre o povo de Deus. Eu tenho falado para os irmãos aqui, eu estou cansado das velhas desculpas, das minhas próprias velhas desculpas, das minhas. Porque está nos faltando mais de Deus, meus irmãos. Tem muito de nós e pouco dele. Quem me dera que nós todos pudéssemos falar como João Batista falou, que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça, que eu diminua. A promessa é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, jovens, velhos, sobre o povo espalhado sobre todos os campos. E esta promessa se concretizou lá no dia do Pentecostes. E essa promessa tem se concretizado na história da igreja do Senhor. Agora, o que eu quero te dizer, meu irmão, se nós queremos mais do Senhor, nós precisamos buscar mais ao Senhor. Mais do Senhor. Uma segunda coisa que acontece, o Espírito derramado sobre toda a carne. Quando eles recebem o Espírito, coisa que eles fazem e que eles não cansam de fazer, que eles começam a fazer e não param de fazer, é anunciar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelas pessoas. Sabe por quê? Porque há uma promessa que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A missão da igreja do Senhor Jesus é levar as pessoas a oportunidade de invocarem o nome do Senhor. Jesus está vivo, Ele reina. É isso que Pedro fala aqui no discurso. Vocês falam aí que Davi reina, Davi reinará para sempre. Pedro fala assim: Davi morreu. Você pode ir lá e ver a sepultura dele. Davi falava de alguém que era maior do que ele. Cristo morreu e ressuscitou, Ele está vivo à direita de Deus. Meus irmãos, o papel da igreja do Senhor é anunciar Cristo, e nós não fazemos isso sem a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós somos medrosos, nós somos tímidos, nós nos escondemos. Com o Espírito Santo nós temos trepidez ao falar, nós temos ousadia, nós podemos anunciar que Cristo está vivo. Infelizmente, existem igrejas evangélicas que crescem sem Cristo, e igrejas evangélicas que estão morrendo sem Cristo. Provavelmente nós fazemos parte de um grupo de igrejas que, se não refletirmos sobre a nossa história, sobre o nosso futuro, a tendência que nós temos das igrejas históricas é de diminuírem a ponto de desaparecer. Quando você lê lá as 7 igrejas do Apocalipse, quantas igrejas você acha que tem nessas igrejas aí, nessas cidades? Nenhuma. Os muçulmanos invadiram lá na Idade Média, e aquelas cidades como Éfeso, Tiatira, aquelas cidades todas, o que existem lá são ruínas. Hoje, cristãos do mundo inteiro visitam essas cidades como turistas.
não como irmãos na fé. A igreja da Europa, a igreja da Reforma, aquela igreja que foi vigorosa, aquela igreja que transformou aquele ambiente lá, países inteiros se converteram ao Senhor. A igreja da Europa hoje pena, sofre porque está sem vida. A igreja dos Estados Unidos, que foi a igreja que evangelizou a maior parte do Brasil, com seus missionários que vieram de fora, o início do protestantismo brasileiro é norte-americano. A igreja dos Estados Unidos está falindo, as igrejas históricas estão lá, morrendo. Um amigo meu um dia me falou: Alan, eu fui visitar uma igreja em São Paulo, cheguei lá numa igreja presbiteriana em São Paulo, um templo para 500 pessoas, um templo lindo. Eu cheguei 7 horas e pensei assim, deve ser 7h30 o culto. Tinha 3 pessoas na igreja, e começou o culto, com 3 pessoas, uma igreja para 500 pessoas. E ele falou que naquele culto ali, ele foi, viu uma família chegando, outra família chegando e tal, não tinha 20 pessoas na igreja. Há uns 8 anos atrás, eu estava participando de uma semana teológica no seminário, e um pastor presbiteriano chamado Marcos Botelho, ele é da família, uma família bem tradicional presbiteriana, o pai dele é pastor dos Jovens da Verdade, família muito envolvida nas missões. Marcos Botelho, que é pastor de uma igreja presbiteriana em São Paulo, e ele também é professor da faculdade latino-americana em Arujá, ali dos Jovens da Verdade. Ele desafiou, ele falou assim: vocês que estão aqui se formando para ser pastor, vocês podem pastorear uma igreja morta daqui a alguns anos, se nós não pregarmos a Jesus Cristo a todas as pessoas com uma mensagem atrativa e atual. Nas últimas 2 semanas eu presenciei 2 situações na minha vida com muitas pessoas que não eram cristãs. Muitas, eu tive contato com muitas pessoas que não têm Cristo como o Senhor da sua vida. E ao olhar para essas pessoas, um grupo grande de pessoas, aquilo que Deus trabalhou dentro do meu coração é o seguinte: Alan, essas pessoas, elas têm uma diferença de você, uma. Você tem Cristo e elas não têm. E Deus falou no meu coração assim: e aquilo que você tem não é mérito nenhum seu, é graça minha. Foi pela minha graça que você me recebeu como Senhor e Salvador. Os irmãos, nós não somos melhores do que as pessoas que estão perdidas nas trevas, mas nós sabemos quem é melhor. Não é a nossa igreja, é o Senhor da nossa igreja. Que Deus nos ajude a proclamarmos a Jesus em tempo e em fora de tempo, com os melhores métodos que Deus nos der, mas com o velho evangelho de sempre. Que Deus nos ajude a refletir sobre como conquistar uma geração que nós estamos perdendo, como que nós vamos conquistar os nossos filhos e os nossos netos, como que nós vamos poder romper com essa estrutura que está acontecendo, de que as famílias estão desfacelando a sua fé. Nós não estamos vendo a continuidade da nossa fé, porque os nossos jovens têm visto coisas essenciais na vida deles, da qual a igreja não faz parte. Meus irmãos, Jesus Cristo é atual. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Cristo nunca é desatualizado. Às vezes a igreja se torna desatualizada. Como que nós podemos falar que Cristo é o Senhor e é o tudo na nossa vida, se os nossos filhos e os nossos netos não perceberem isso? Como que nós vamos alcançar uma geração que tem tudo ao seu redor, tecnologia e tudo cerca, se não atingindo apenas o coração delas e o desejo delas de servir a Deus? Sabe por que está faltando
seminarista nos seminários, provavelmente porque nós estamos falando muito de nós para nós. O que é falar de nós para nós? É a finalidade da igreja ser apenas a nossa satisfação. A finalidade da igreja ser apenas a minha alegria e o meu bem-estar. A finalidade da igreja ser me servir e servir as minhas necessidades. Meu irmão, minha irmã, Cristo é maravilhoso demais para a gente ficar se importando só com as nossas necessidades. Eu confesso para você que o meu chamado pastoral, eu aceitei ele, porque eu tinha muita certeza de que Cristo era fundamental na minha vida, na minha história. Esses homens aqui falaram de Cristo, e o que acontece? Uma revolução na vida das pessoas. 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas. Eu fico muito preocupado, porque nós pastores que pregamos o Evangelho dia a dia, não estamos vendo isso acontecer. Não estamos. Nós que pastoreamos as nossas igrejas e lutamos com as nossas igrejas, muitas vezes a nossa estatística no final do ano é de decréscimo. Se as igrejas presbiterianas aqui no presbitério de Americana atualizassem os seus róis de membros, assim, na real mesmo, era perigoso haver um decréscimo absurdo aqui no nosso mundo. O nosso crescimento é gerado, na verdade, por trocas de igrejas muito mais do que por vidas transformadas. Por isso eu quero te desafiar também a orar pelo Espírito, para que Ele nos ajude a alcançarmos vidas, para que nós não percamos o desejo de conquistar pessoas para Cristo, através da pregação autêntica do Evangelho. Se o teu pastor estiver pregando o Evangelho lá, e se tudo não for muita novidade para você, continue pedindo ao Senhor, que o Senhor envie pessoas sedentas e desejosas de conhecer e conhecê-lo mais. E a terceira coisa que acontece aqui nesse texto é que a partir desta revolução na vida das pessoas, a igreja toma forma. A igreja que o Espírito faz acontecer é uma igreja que tem tudo em comum, uma igreja que caminha junto, uma igreja que as pessoas podem comer pão junto, uma igreja que as pessoas podem orar junto, uma igreja que as pessoas vendem as suas propriedades e distribuem, porque aquilo que Deus me dá já não é tão importante mais para mim, porque eu encontrei alguém que é mais importante. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja generosa nas suas ofertas, é uma igreja generosa na sua participação financeira. Meu irmão, nós temos um problema aqui em Americana. O povo americanense não é um povo generoso. Ah, pastor, onde já se viu isso? Eu tenho conversado com pastores. Nós temos percebido a realidade das nossas igrejas. A nossa igreja não tem 50% de dizimistas. Não tem. Não tem. E eu não tenho orgulho nenhum de falar isso. Isso me dói o coração, eu choro lá na minha casa. Eu quero te dizer que nós chegamos a 100 dizimistas aqui, o meu salário não vai aumentar. Fica bem tranquilo. O problema, meus irmãos, é que nós olhamos para nós e nos sentimos autossuficientes. Olha que bom, olha que coisa boa, que maravilha. Meu irmão, o Espírito, quando atinge uma comunidade, as pessoas entregam o que elas têm. Comer pão, orar, ajudar os necessitados, servir ao Senhor, cantar louvores, orar. É isso que essa igreja faz, e faz com alegria, sem forçar ninguém. Leia o Atos dos Apóstolos. Eu não estou inventando história. As pessoas entregavam com alegria, porque sabiam que Deus tinha dado aquilo para elas. As pessoas oravam entusiasmadas, porque sabiam que a vida com Deus valia a pena. As pessoas cantavam louvores, porque sabiam que Deus era digno de honra e de glória.
hoje, que diz assim: todo o meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Meu irmão, quando você vem aqui para a igreja, você está gastando a sua vida para o serviço do Senhor? Eu sempre peço ao Senhor que quando eu sair daqui no domingo, eu tenho entregado tudo que eu posso entregar ao meu Deus. Todos os domingos, quando eu saio daqui, eu saio com dor de garganta, eu saio com dor de cabeça, eu saio com dor no pé. Comprei um sapato aqui, gente, paguei caro no sapato, o sapato pega no canto aqui. Estou jogando uns sprayzinhos para ver se dá uma aliviada. Às vezes nós queremos sair da igreja descansados, relaxados, tranquilos. Às vezes nós queremos viver a nossa vida com o Senhor no conforto, tranquilidade. Vamos fazer acontecer, vamos ter retorno disso aqui, vai ser bom para a gente. Irmão, nós precisamos orar mais esse hino 67 aqui. Todo o meu ser eu quero gastá-lo no serviço teu, do que ficar pedindo para Deus para nos dar conforto, bem-estar, comodidade. E diz o texto que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo, e Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos pela sua graça. Quero terminar minha palavra aqui nesta noite desafiando você. Eu não trouxe nenhuma informação para você aqui nesta noite. Eu trouxe um desejo que Deus está colocando no meu coração, da gente buscá-lo mais. Quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos as coisas dentro da igreja e não vivemos aquilo que nós falamos? Quantas vezes nós damos uma aula de escola dominical sobre a oração e não oramos? Quantas vezes nós damos uma aula de escola dominical sobre evangelismo e não evangelizamos? Quantas vezes nós falamos sobre o louvor e não louvamos com todo o nosso coração? Quantas vezes nós falamos sobre o serviço e não servimos? Nós precisamos romper com isso. Nós precisamos romper com esse negócio de que nós precisamos ser informados, ter novidade, pensarmos alguém aqui vir falar as coisas para a gente e informar a gente. Não é isso que eu quero. Eu não quero gastar o meu ser todo na obra do Senhor informando pessoas, porque isso você consegue atingir lá na sua casa com muita tranquilidade, com coisas muito simples, com ferramentas básicas. Eu não quero ser tomado 30% pelo Espírito. Eu tenho certeza que você também não. Eu não quero que a minha vida, uma parte da minha vida seja para o Espírito e outra parte seja para mim. E eu tenho certeza que você também não. Eu não quero viver o meu domingo diferente do que eu vivo a minha semana. Eu não quero ser domingueiro. Eu não quero ser um cara que não vive aquilo que pensa nesse momento aqui. As pessoas que ouviram eles ficaram admirados. Esses caras estão bêbados, falando em línguas estranhas aí. Estou entendendo a minha língua lá daquele canto lá e tal. Os caras ficaram admirados, tal, E Pedro fala: nós estamos aqui por causa de Cristo. E a obra que o Senhor está fazendo aqui, Ele prometeu fazer, que tomaria todas as nossas vidas e nos encheria com o Espírito Santo do Senhor. Meu irmão, você já tem o Espírito Santo do Senhor. Eu quero saber o quanto que você quer de Deus aqui nesse lugar. Você quer pouco ou você quer muito? Você quer viver na mediocridade, na medianidade ali? Tá médio, tá bom, estou na média. Ou você quer viver no extraordinário de Deus? Você quer viver o óbvio aí, as coisas simples? Ou você quer viver as coisas extraordinárias, sobrenaturais do Senhor? Você quer fazer parte de uma igreja que simplesmente cumpre as suas obrigações? Ou você quer fazer parte de uma igreja que foi tomada pelo Espírito e vive pelo Espírito? Você quer contar as histórias dos outros? Ou você quer contar as histórias que Deus está fazendo na sua vida e na sua igreja? Eu cansei de ler as histórias dos outros, meus irmãos. Eu cansei de ver que Deus faz isso naquele, e fico pensando: Senhor, mas até quando? Meus irmãos, na medida em que nós vamos buscarmos com todo o nosso coração,
todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. O momento em que Deus for tudo para todos, o momento em que a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, a minha família, o meu futuro, os meus bens, a minha história, tudo pertencer ao Senhor e não a mim mesmo. Você pode sair daqui, meu irmão, e levar tudo para sua casa e levar e falar assim: não, eu prefiro continuar a minha vida do jeito que está. Ou você pode entregar tudo no altar do Senhor aqui nesta noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A decisão é sua. O que você quer para a sua igreja? O que nós sonhamos para a nossa igreja? Nós sonhamos o individualismo, as conquistas individuais, os nossos próprios sonhos. Nós sonhamos que nada dê errado, que as coisas continuem do jeito que está. Ou nós sonhamos que Deus realize uma obra da qual eu não vou atrapalhar.